Bom dia a todos. Estamos aí em Criciúma, novamente, por um dia. Hoje é dia 11 de janeiro, 11 horas e 23 minutos. E vamos então dar início a mais um vídeo aí, para a gente verificar o que vai acontecer, o que está acontecendo aí na nossa região para esses próximos dias. E vamos, na sequência, verificar algumas estações, o que está acontecendo também no Rio Grande do Sul e até na Argentina. E lá está prevista uma onda de calor com ar seco e uma estiagem bastante forte lá. E aqui na nossa região aí já estamos com um clima um pouquinho mais de verão novamente. Ontem já tivemos alguma chuva de trovoada, né, no final da tarde, início da noite, perdurou um tempo. E a gente vai nessa sequência de dias assim também. Para quem está me vendo aí, né, me assistindo pela primeira vez, eu sou o professor Michael Peterson, gosto bastante de meteorologia, né, sou professor aqui da Universidade Unesc, aqui de Criciúma, e vamos aí na sequência sempre relatando os fatos que vão acontecendo na nossa região, no mundo aí, coisas pitorescas, coisas interessantes. Então, eu gostaria que todos aí se inscrevessem no meu canal, né, e interagissem comigo também. Podem interagir também no meu Instagram lá. A gente sempre tem várias interações por lá também. Temos, então, a projeção da tela aqui, compartilhamento, e esse compartilhamento aqui eu sempre faço para a gente verificar o que está acontecendo aqui na nossa região. Bom, os dados aqui da estação da IPAGRE, eu vou atualizar para ver se ele já atualizou. Então, nós temos agora na nossa região aqui, ó, a temperatura oficial de Criciúma do dado das 11 horas, 28,8, já está bastante quente. Quem está na cidade aí, no centro de Criciúma, está passando bastante calor. Aquela estação do Arroio do Silva, 22 graus, como a diferença, né? Diferença aqui para Criciúma, 6 graus de diferença a temperatura. Uruçanga, 28,6 também. Tá? Essa é a temperatura que a gente tem pela região. Ali, na IPAG, em Tubarão, né? Tubarão, 29,4, já está mais quente. A estação do Gravatal, 29,3, então toda essa região aqui um pouco mais quente, 1 grau mais quente. A nossa umidade relativa da região, só para a gente confirmar, né, está bastante seco, ó, por cima com 68% de umidade relativa, toda a região aqui com essas umidades relativas mais não dá para dizer que são baixas, mas são mais baixas que as semanas anteriores, que a gente tinha uma umidade maior aqui na nossa região. Então, para todo o modelo aqui, né, do sistema do WIND aqui, a gente tem, então, enquanto assim não tem nenhum sistema daqueles tão forte, só um anticiclone aqui na costa do Uruguai aqui, que está girando sentido anti-horário, né, os ventos. Então, esse anticiclone aqui é que está fazendo com que a gente tenha esses ventos aí chegando do mar aqui para a nossa região, entrando um pouquinho de leste, sudeste aqui. Então, todo o litoral aqui com um pouco de vento, e aqui na nossa serra aqui, como está um pouquinho mais azul, menos vento. Vamos dar uma olhada na questão das nuvens. Então, a gente tem mais a parte do litoral aqui, um pouco isenta de nuvens, né? Esse aqui é mais um modelo. Eu vou colocar aqui a foto do satélite, né? A gente tem uma ideia melhor. Então, a foto do satélite agora aqui da nossa região, né? Praticamente toda a região sul, sem nuvens. Então, essas nuvens aqui, essa isenção, como a gente não tem nuvens, é devido a essa alta pressão que está ali no Atlântico, né? Então, a gente tem uma quantidade de nuvens menor. O que não quer dizer que não vai chover, tá? Isso significa que os ventos vão entrando aqui, né, de leste e sudeste aqui na nossa região, e toda a serra aqui vai gerando umidade, vai gerando nuvens, e no final da tarde a gente sempre tem aquelas trovoadas que acontecem
em praticamente todos os verões aqui. A temperatura, né, o dado de temperatura a gente consegue perceber, está ao redor de 26, aí, 27 graus, dependendo da região, 28. Então, é mais ou menos isso que a gente tem. Se a gente só fazer um planejamento para a tarde hoje, da quinta-feira, ó, ali pelas 3 horas da tarde, já sobe um pouquinho mais, ó, costuma ficar perto de 30 graus, mas eu chamo a atenção todo esse interior do Rio Grande do Sul, aqui, ó, com temperaturas bem acima aí de 34, 35, 33 graus, Porto Alegre com 33, então isso vai castigar bastante aí o interior do Rio Grande do Sul, né, apesar dessa parte mais litorânea aqui ter temperaturas mais amenas, né, mas mesmo assim, ainda para a praia, temperaturas elevadas, ó, Mostardas 31 graus, então, somente mesmo a nossa região aqui, o Balneário Rui do Silva também, com 26 graus, então aumenta um pouquinho a temperatura aí, é bem interessante. Para os próximos dias, né, amanhã de tarde, ó, já aumenta um pouquinho mais a temperatura, 31 graus em Criciúma, Balneário Rui do Silva 28, Rincão possivelmente também, então amanhã vai ser bastante abafado, e assim a gente vai seguindo nos próximos dias. Aqui na sexta-feira, possivelmente tenha uma chuva entrando aqui pelo Rio Grande do Sul ainda, mas a nossa região ainda está quente, ó, com vento nordestão, e aqui a gente tem um vento no Rio Grande do Sul mais de sudeste, sul aqui, então é indicativo que tem alguma chuva aqui. Mas, se a gente colocar aqui para sábado, ó, sábado, então, a gente já está com vento um pouquinho mais de sul-sudeste também, e Criciúma ao redor de 27 graus, né? Então, a gente tem essa condição ainda de uma temperatura elevada aí para esse final de semana também. O meu domingo parece que também é temperatura elevada, mas não tão elevada assim. Então, a gente vai ter os próximos dias aí com temperaturas um pouco maiores, e a gente vai identificando aí o que vai acontecendo. Vamos ver a questão das chuvas aqui. Possivelmente todos os dias, ó, a gente vai ter possibilidade de alguma chuva de tarde, né, hoje à tarde, ó, hoje à tarde nessa parte mais do Costão da Serra aqui, a gente tem uma possibilidade de chuva, mas pega Criciúma junto aqui, as praias talvez fiquem fora, e amanhã a mesma coisa, né, todo dia, ó, sexta-feira parece que é um pouco mais generalizada a chuva aí, e a gente tem então aquele calorão, e traz sempre os temporais de verão, né, que acontecem à tarde, né, então isso é possível que aconteça aí. Se a gente olhando aqui, então, no sábado, também está indicando aqui aquelas chuvas de verão que vão acontecendo, e a gente vai, então, verificando aí, à medida que a semana vai passando, para a gente definir melhor como que vai ser esse final de semana. Mas vai ser bastante quente a partir dos próximos dias. A gente tem aqui uma estação da SATIC, que é ali no bairro Universitário, né, em Criciúma, agora, nesse momento, marcando 28,7 graus, o vento está pouco, 1,6 km por hora, oeste e sudeste aqui, a gente tem uma umidade de 70%, hoje de manhã tivemos uma mínima de 18,7, já aumentou um pouquinho, né, e por enquanto a máxima está em 28,2. Então essa é a condição de Criciúma agora para as 11 horas e 32 minutos. Vamos pegar uma estação na praia, Balneário Rincão ali, 23,1 graus, né, então baixou um pouquinho, dos 28 que estava marcando ali, mais ou menos que a gente viu ali do Arroio do Silva também. Um vento aqui de 3,5 km por hora, lá batendo aqui meio que de leste e nordeste. E na praia, né, a temperatura mínima foi 19,6, né, então ficou mais ou menos parecida com o que aconteceu aqui no centro de Criciúma. Algumas estações aí, uma estação que o pessoal que acompanha no Rio Grande do Sul, o Centro Histórico de Porto Alegre, bem no centro de Porto Alegre, uma estação bem importante, 31,6 graus, já está um pouquinho mais quente lá, temos 50% de umidade relativa, ar bastante seco, né, e a gente teve, então, uma temperatura mínima de 20,1 graus, bem no centro histórico lá
de Porto Alegre. Então, chama atenção essa umidade relativa baixa, o ponto de orvalho 19 graus, 19,9 graus, então está se avizinhando aí uma temperatura bem quente lá para Porto Alegre, região de Porto Alegre e também do Rio Grande do Sul. O maregrama de hoje, a gente tem no último dado aqui, ó, que a maré está em 0,11 metros ali em Laguna, né, Laguna, Capitania dos Portos, então ela está começando a diminuir a maré. A temperatura da água, ela está oscilando aqui, ó, 22 graus em 9 horas, depois subiu para 23,5, então a temperatura, por enquanto, ainda acredito que esteja agradável aí nas praias da região, e a gente, então, tem essa perspectiva aí de temperaturas mais altas do que no verão passado, pelo menos da água, né. Queria mostrar para vocês aqui, ó, uma estação que fica na Argentina, Reconquista é o nome, o vento está de oeste, 39,1 graus, tá? Isso é agora, 11 horas da manhã. A Argentina está sofrendo aí temperaturas de 38, 39, 49 graus, 48 graus, tá? E muito seco, ó, 39 graus, o ponto de orvalho 16, ó, 17 graus a temperatura de orvalho. Isso dá uma umidade relativa de 28%, ó. Então, está sendo castigado bastante aí com uma onda de calor muito significativa. E a gente pode até verificar aqui, ó, a temperatura mínima aconteceu 24,5 graus. Se eu puxar aqui o dado de ontem, vamos ver o que aconteceu ontem. E a gente pode verificar daí, olha só, 41,1 a temperatura máxima de ontem, nessa estação aqui. Então, essa é a condição atual, a 39, possivelmente hoje, então, vai ter o recorde, pelo menos, entre ontem e hoje, né? Dessa máxima aqui que vai acontecer nessa região. Então, essa é a perspectiva que a gente tem. Essa é a perspectiva que a gente tem de fazer essa temperatura muito alta, né? Que nós vamos ter essa temperatura muito alta acontecendo aí no Rio Grande do Sul, no Paraguai, Argentina, essa onda de calor que em todo o verão acontece. Então, essas são as perspectivas aí para a nossa região. Conto com todos vocês aí, vão se inscrevendo, vão curtindo, né? Vão interagindo comigo e vão acompanhando os shorts lá, que eu sempre coloco as atualizações lá. E já estamos indo novamente lá para o Balneário Arroio do Silva, então a próxima postagem vai ser de lá, já vamos ter a medida da temperatura da água lá na região do Arroio do Silva, e a gente vai acompanhando. Um abraço a todos.